O envelope pousou sobre a mesa com um som seco que cortou o silêncio da pequena sala. Lara Monteiro olhou para aquilo como se fosse uma sentença. Papel creme, lacre dourado, carimbo em árabe. Suas mãos tremeram ao rasgar o lacre. Dentro, poucas linhas em inglês impecável. Seus serviços não são mais necessários. Favor desocupar os aposentos até o amanhecer. Nenhuma explicação. Nenhum motivo. Apenas a assinatura fria de alguém chamado Nadira Hassan, conselheira-chefe do palácio. Lara sentiu o chão fugir. 3 semanas. Apenas 3 semanas desde que havia desembarcado naquele país desconhecido, longe do Brasil, longe de tudo que conhecia, e agora estava sendo despedida, sem ao menos entender o porquê. Ela deixou o papel cair sobre a mesa e levou as mãos ao rosto tentando conter as lágrimas que já ardiam nos olhos. Não podia chorar. Não agora. Não ali. Lara Monteiro tinha 27 anos. Era formada em pedagogia pela Universidade Pública de São Paulo e havia aceitado aquela vaga de babá em um país do Oriente Médio porque precisava. Precisava de dinheiro, de experiência internacional, de algo que a tirasse da rotina sufocante de subempregos e contas que não fechavam. Mas, acima de tudo, precisava provar para si mesma que era capaz. Capaz de recomeçar, capaz de ser forte. Desde a morte da mãe, 2 anos antes, Lara havia perdido o chão. A casa onde crescera fora vendida para pagar dívidas hospitalares. O pai, alcoólatra, sumira logo depois. Ela ficara sozinha, sem âncora, sem rumo, até que aquela proposta surgiu. Cuidar do filho de um sheik em um palácio no deserto. Parecia um conto de fadas. Mas contos de fadas não terminavam com cartas de demissão sem explicação. Lara respirou fundo, enxugou os olhos com as costas da mão e levantou-se. Era baixa, 1,60 m no máximo, com cabelos castanhos lisos que caíam até os ombros e olhos escuros que carregavam uma tristeza antiga. Usava roupas simples, sempre discretas, e evitava chamar atenção. No palácio, isso era ainda mais importante. Ela não pertencia àquele mundo de mármore polido, lustres de cristal e corredores intermináveis. Era apenas uma funcionária, uma estrangeira, uma ninguém. Mas havia Samir, o menino, o pequeno príncipe de 6 anos que, desde o primeiro dia, agarrara-se a ela como se Lara fosse a única coisa real em meio a toda aquela opulência vazia. Samir era magro, de olhos castanhos enormes e cabelos negros desgrenhados que nunca ficavam no lugar. Ele não sorria com facilidade. Falava pouco. Nas primeiras semanas, Lara precisou de paciência infinita para conquistar a confiança dele. Mas quando conseguiu, foi como abrir uma janela em um quarto escuro. Samir começou a rir, a brincar, a fazer perguntas, a dormir sem pesadelos. E agora queriam tirá-la dele. Lara cerrou os punhos. Não podia simplesmente ir embora sem ao menos se despedir, sem explicar para aquele menino que ela não o estava abandonando por escolha, que ele não tinha culpa, que ele era amado. Ela saiu do quarto, descalça, pisando no tapete persa que cobria o piso frio de mármore. O palácio de Al-Zahra era imenso, um labirinto de alas, salões e jardins internos. Lara já havia se perdido inúmeras vezes nos primeiros dias. Agora conhecia o caminho até os aposentos de Samir de olhos fechados. Atravessou o corredor principal, passou pelas portas duplas entalhadas em madeira escura e subiu a escadaria lateral que levava à ala infantil. 2 guardas de uniforme imaculado a observaram em silêncio, mas não a impediram. Eles já estavam acostumados a vê-la por ali. A porta do quarto de Samir estava entreaberta. Lara empurrou-a devagar e entrou. O menino estava sentado na cama enorme, cercado por brinquedos caros que nunca usava, olhando para o nada. Quando viu Lara, o rosto dele se iluminou. "Lara, você veio!" Ele pulou da cama e correu até ela, abraçando-a pela cintura. Lara sentiu o coração apertar. "Oi, Samir." Ela se ajoelhou para ficar na altura dele e afastou uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos do menino. "Preciso conversar com você." "Sobre o quê?" A expressão dele mudou. Desconfiança. Medo. Ele já conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que a mãe usava antes de ir embora para sempre. "Eu vou precisar viajar, querido." Lara escolheu as palavras com cuidado.
Mas isso não significa que eu não gosto de você. Eu gosto muito. Você é um menino incrível, inteligente e corajoso. E eu quero que você se lembre disso sempre, está bem? Você vai embora como a mamãe foi? A voz de Samir tremeu. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Você vai sumir e nunca mais voltar? Não, Samir, não é assim. Lara tentou abraçá-lo, mas ele se afastou. Você mentiu. Disse que ia ficar. Disse que ia me ensinar a andar de bicicleta. Você mentiu. A voz dele subiu, ecoando pelo quarto. Os guardas do corredor certamente ouviram. Samir, por favor, me escuta. Vai embora e não volta nunca mais. O grito cortou Lara como uma lâmina. Ela ficou paralisada, vendo o menino desabar em lágrimas, o corpinho pequeno tremendo de raiva e dor. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu com força. O que está acontecendo aqui? A voz era grave, autoritária, carregada de um sotaque que misturava árabe e inglês britânico impecável. Lara virou-se e, pela primeira vez desde que chegara ao palácio, viu o Sheikh Amir Khalid al-Rashid pessoalmente. Ele era alto, mais de 1,80 m, com ombros largos cobertos por uma candura branca impecável. O rosto era anguloso, de traços marcados, barba aparada com precisão. Os olhos eram escuros, quase negros, e carregavam o peso de quem governa milhões. Amir tinha 38 anos, mas parecia mais velho. Não pela aparência física, mas pela maneira como se movia, como ocupava o espaço. Cada gesto dele transmitia poder, controle absoluto. Lara engoliu em seco e levantou-se, abaixando a cabeça em respeito. Vossa Excelência, eu estava apenas... Samir, o que aconteceu? Amir ignorou Lara completamente e foi direto até o filho. Ele se ajoelhou, colocando as mãos nos ombros do menino. Por que está chorando? Ela vai embora, baba. A Lara vai embora como a mamãe foi. Eu não quero que ela vá. Amir levantou o olhar para Lara. Havia algo naqueles olhos. Não era raiva. Era algo mais frio. Desconfiança. Avaliação. É verdade? Ele se levantou, deixando Samir aos cuidados de uma das governantas que entrara correndo ao ouvir os gritos. Você pretende deixar seu posto? Lara respirou fundo, tentando controlar a voz. Recebi uma carta de demissão, Vossa Excelência. Assinada pela conselheira Nadira Hassan. Fui instruída a deixar o palácio até o amanhecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amir não disse nada por longos segundos. Apenas olhou para Lara como se estivesse lendo cada pensamento que passava pela cabeça dela. Finalmente ele falou, a voz baixa e perigosa. Siga-me. Não era um pedido. Era uma ordem. Lara obedeceu, lançando um último olhar para Samir, que ainda chorava nos braços da governanta. O sheik saiu do quarto com passos firmes, e ela o seguiu, o coração batendo descompassado. Eles atravessaram corredores, desceram escadarias, passaram por salões onde funcionários se curvavam à passagem de Amir. Ninguém ousava olhar diretamente para ele. Lara mantinha os olhos no chão, tentando acompanhar o ritmo das passadas longas dele. Finalmente, ele parou diante de uma porta dupla de madeira escura. 2 guardas a abriram imediatamente. Amir entrou e Lara o seguiu. Era um escritório, enorme. Estantes de livros cobriam as paredes do chão ao teto. Uma mesa de mogno ocupava o centro do espaço, coberta de papéis, selos oficiais e um laptop aberto. Janelas enormes davam para os jardins internos do palácio, onde fontes de água cristalina brilhavam sob a luz do sol. Amir foi até a mesa e pegou um tablet. Tocou a tela algumas vezes, os olhos percorrendo algo que Lara não conseguia ver. Então, ele colocou o aparelho sobre a mesa e olhou para ela. Senhorinha Monteiro. O tom era formal, distante. Há quanto tempo trabalha para mim? 3 semanas, Vossa Excelência. 3 semanas. Ele repetiu, como se testasse as palavras. E nessas 3 semanas, quantas vezes conversamos diretamente? Lara hesitou. Esta é a primeira vez, senhor. Exatamente. Amir cruzou os braços. Você cuida do meu filho, do herdeiro do trono de Camar. E eu nunca falei com você. Sabe por quê? Não, senhor. Porque eu confio nas pessoas que contrato para fazer esse tipo de avaliação inicial. Pessoas qualificadas, experientes. Pessoas como Nadira Hassan. Ele fez uma pausa. Mas aparentemente minha confiança foi mal colocada.
Lara piscou confusa. Vossa Excelência, eu não entendo. Nadira escreveu essa carta sem minha autorização. A voz de Amir era cortante. Ela não tem poder para demitir ninguém que trabalhe diretamente com Samir. Apenas eu tenho. E eu não autorizei sua saída. O alívio que Lara sentiu foi tão intenso que ela precisou se segurar para não cambalear. Então, eu não fui demitida? Tecnicamente não. Amir deu a volta na mesa e sentou-se na cadeira de couro. Mas isso levanta uma questão importante, senhorinha Monteiro. Por que Nadira faria algo assim? Por que ela tentaria removê-la sem meu conhecimento? Lara balançou a cabeça perdida. Eu não sei, Vossa Excelência. Nunca fiz nada contra ela. Nunca sequer conversei com ela diretamente. Exato, você nunca fez nada. E é exatamente isso que me intriga. Amir recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando no braço. Nadira é uma mulher cuidadosa, meticulosa. Ela não age por impulso. Se ela quis removê-la é porque viu algo. Ou porque teme algo. Mas o quê? Lara sentiu a frustração subir. Eu só cuidei do Samir. Ensinei, brinquei, dei atenção a ele. Não fiz nada de errado. Eu sei. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Lara piscou surpresa. Vossa Excelência? Amir a olhou por um longo momento. Então ele girou o tablet sobre a mesa, mostrando a tela para ela. Lara viu imagens, vídeos, câmeras de segurança. E em todas elas, ela mesma aparecia, brincando com Samir, lendo para ele, ajudando-o a se vestir, conversando com o menino sobre a mãe falecida, explicando que ela não havia ido embora porque não o amava, mas porque às vezes as pessoas adoecem e não conseguem ficar, mesmo querendo muito. Lara sentiu o sangue gelar. Você me filmou? Este palácio tem câmeras de segurança em áreas estratégicas. Amir respondeu, a voz neutra, incluindo a ala infantil. É uma medida de proteção para o herdeiro. Mas isso... Lara lutou para encontrar as palavras. Isso é invasão de privacidade. Eu nunca consenti em ser filmada. Você assinou um contrato. Amir retrucou, no qual constava claramente que o palácio possui sistemas de vigilância e que sua imagem poderia ser registrada durante o exercício de suas funções. Você leu o contrato antes de assiná-lo, senhorinha Monteiro? Ela havia lido, por alto. Estava tão desesperada pela vaga, tão ansiosa para sair do Brasil e recomeçar, que não havia prestado atenção aos detalhes. Agora, aquilo a mordia de volta. Eu li, mas... Então não há mas. Amir se levantou. As câmeras existem, e eu as assisto. Todas as noites eu reviso as gravações do dia. É assim que garanto que meu filho está seguro, que ninguém o maltrata, que ninguém se aproveita da posição dele. Lara sentiu a raiva substituir o medo. Então o senhor me espionou, analisou cada movimento meu, e agora está me dizendo isso como se fosse algo normal? É normal. Amir deu a volta na mesa, aproximando-se. Para alguém na minha posição, confiança é um luxo que não posso me dar, especialmente quando se trata do meu filho. E o que viu nessas gravações, Vossa Excelência? Lara ergueu o queixo desafiadora. Alguma coisa que provasse que eu sou perigosa? Que eu tenho mais intenções? Que eu mereço ser expulsa daqui como uma criminosa? Amir parou a poucos passos dela. Ele era muito mais alto, muito mais imponente. Mas Lara não recuou. Não, ele admitiu. Não vi nada disso. Então por quê? Porque Nadira viu outra coisa. Amir cruzou os braços. Ela viu que você está mudando, Samir. Que ele está se apegando a você. Que ele está feliz pela primeira vez desde que a mãe morreu. E isso para ela é perigoso. Lara franziu a testa. Perigoso? Como assim? Porque você é temporária. Amir disse, a voz baixa. Babás vão e vêm. É assim que sempre foi. Mas Samir não entende isso. Para ele você é diferente. Você se importa. E quando você for embora, ele vai se despedaçar de novo. Nadira quis evitar isso. Quis cortá-la antes que o dano fosse irreparável. Lara sentiu as palavras como um soco no estômago. Eu nunca quis machucá-lo. Eu sei. Amir disse. Eu vi. Assisti a cada minuto. Vi como você trata meu filho. Como você o ensina. Como você o protege. Como você fala sobre a mãe dele com respeito e carinho, mesmo nunca tendo-a conhecido. Vi tudo, senhorinha Monteiro. E é por isso que Nadira será removida do cargo amanhã de manhã.
E é por isso que você vai continuar aqui. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o deserto à noite. Vossa Excelência. Lara respirou fundo. Eu não quero ficar sendo vigiada. Não quero trabalhar em um lugar onde cada gesto meu é analisado como se eu fosse uma ameaça. Então, o que você quer? Amir perguntou. Eu quero confiança. Lara respondeu firme. Eu quero ser tratada como uma pessoa, não como uma suspeita. Eu quero cuidar do Samir sem sentir que estou sendo julgada a cada segundo. Amir a estudou por um longo momento. Então, ele voltou para trás da mesa, pegou o tablet e, com um toque, desligou algo. As câmeras da ala infantil acabaram de ser desativadas. A partir de agora, você trabalha sem vigilância. Lara piscou, incrédula. Por quê? Porque eu assisti às gravações por semanas e não vi nada que me fizesse duvidar de você. Pelo contrário, Amir a olhou nos olhos. Vi alguém que ama meu filho, de verdade, sem interesse, sem segundas intenções. E isso, senhorinha Monteiro, é algo que dinheiro não pode comprar. Pela primeira vez desde que entrara naquele escritório, Lara sentiu que podia respirar. Obrigada, Vossa Excelência. Não me agradeça. Amir voltou a sentar. Apenas continue fazendo o que está fazendo. Cuide de Samir. Faça-o feliz. É tudo que peço. Lara assentiu e virou-se para sair. Mas antes que alcançasse a porta, a voz de Amir a deteve. Senhorinha Monteiro. Ela olhou para trás. Meu filho chorou hoje. Chorou porque pensou que você estava indo embora. Ele não chora desde o funeral da mãe. Você fez algo que ninguém mais conseguiu. Trouxe-o de volta à vida. Amir fez uma pausa. Não o decepcione. Lara engoliu em seco. Não vou decepcionar Vossa Excelência, prometo. E com isso ela saiu, fechando a porta atrás de si. Mas enquanto caminhava de volta pelos corredores do palácio, uma sensação estranha a acompanhava. Não era medo. Não era alívio. Era algo diferente. Algo que ela não conseguia nomear. E lá no escritório, Amir Khalid al-Rashid permaneceu sentado, olhando para a porta fechada, com a certeza de que, pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão baseada não na lógica, mas no coração. E isso, ele sabia, era perigoso, muito perigoso. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina do palácio. Lara continuava cuidando de Samir com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia algo diferente no ar. Os funcionários a tratavam com mais respeito. Os guardas não a observavam com desconfiança. E mais importante, o próprio Sheikh Amir começou a aparecer com mais frequência nos aposentos do filho. Não eram visitas longas. Ele chegava no final da tarde, ficava alguns minutos observando Samir brincar ou estudar, trocava algumas palavras formais com Lara e ia embora. Mas ela percebia o modo como ele olhava para o filho, percebia a tensão que existia entre eles, como se Amir não soubesse exatamente como se aproximar do menino. Era uma tarde de quinta-feira quando Lara decidiu interferir. Samir estava no jardim interno, tentando empinar uma pipa colorida que ela havia comprado no mercado local durante seu único dia de folga. O menino corria de um lado para o outro, rindo, enquanto a pipa teimava em não subir. Lara estava sentada em um banco de pedra, observando, quando sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se e viu Amir parado ali, vestindo roupas mais casuais do que o habitual, uma candura bege e um turbante branco. Vossa Excelência. Ela se levantou rapidamente, fazendo uma leve reverência. Sente-se, por favor. Amir gesticulou para o banco. Não precisa de formalidades quando estamos apenas os três. Lara hesitou, mas obedeceu. Amir sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas estava ali, presente. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, observando Samir lutar com a pipa. Ele está diferente. Amir disse finalmente. Mais feliz, mais vivo. Ele só precisava de atenção. Lara respondeu suave. Crianças precisam de rotina, de brincadeiras, de alguém que esteja realmente presente. E eu não estou presente. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de culpa. Lara escolheu as palavras com cuidado. Vossa Excelência governa um país inteiro. Tem responsabilidades que eu nem consigo imaginar. Não é fácil equilibrar tudo. Não é desculpa. Amir retrucou, a voz dura. Ele é meu filho.
Meu único filho. E eu o estou perdendo porque tenho medo. Lara virou-se para olhá-lo, surpresa. Medo de quê? De falhar com ele. De cometer os mesmos erros que meu pai cometeu comigo. Amir manteve os olhos fixos em Samir. Meu pai era um homem brilhante. Um líder respeitado. Mas para mim, ele era apenas uma figura distante. Alguém que eu via de longe, em cerimônias e reuniões oficiais. Nunca tivemos uma conversa de verdade. Nunca brincamos juntos. E quando ele morreu, eu percebi que tinha perdido a chance de conhecê-lo, de ser conhecido por ele. Lara sentiu o coração apertar. E o senhor tem medo de que Samir sinta o mesmo por você? Sim? A palavra saiu baixa, quase um sussurro. Especialmente depois que Salma morreu. Salma, a esposa falecida, a mãe de Samir. Lara sabia muito pouco sobre ela. Os funcionários do palácio evitavam falar sobre o assunto, como se fosse um tabu. Tudo que Lara sabia era que ela havia morrido 2 anos antes, de uma doença súbita, e que Amir nunca mais havia se casado. Posso perguntar o que aconteceu com ela? Lara arriscou cuidadosa. Amir ficou em silêncio por tanto tempo que Lara pensou que ele não fosse responder. Mas então ele falou, a voz carregada de uma dor antiga. Câncer, agressivo. Quando descobrimos, já estava avançado demais. Ela lutou por 6 meses. Samir tinha apenas 4 anos. Ele não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que a mãe estava sempre cansada, sempre triste, sempre doente. Então, um dia, ela simplesmente não acordou mais. Lara sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Sinto muito, Vossa Excelência. Eu também. Amir passou a mão pelo rosto cansado. Depois que ela se foi, eu me fechei. Mergulhei no trabalho, nas obrigações. Era mais fácil do que lidar com a dor. Mas Samir ficou sozinho, cercado de babás que vinham e iam. Nenhuma delas durava muito. Algumas eram negligentes. Outras eram ambiciosas, tentando usar o menino para ganhar favores ou dinheiro. E as poucas que eram boas acabavam pedindo demissão porque não aguentavam a pressão do palácio. Até você chegar, Lara olhou para Samir, que finalmente havia conseguido fazer a pipa subir e gritava de alegria. Eu não sou especial, Vossa Excelência. Só faço o que qualquer pessoa decente faria. Cuido dele, amo ele. Mas é exatamente isso que o torna especial. Amir virou-se para encará-la. Você ama meu filho. Não por obrigação, não por interesse, você simplesmente o ama. E eu preciso da sua ajuda. Lara piscou confusa. Ajuda? Para quê? Para me ensinar a ser pai novamente. Amir disse. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que Lara nunca imaginou que ouviria. Me ensine a me aproximar dele, a conversar com ele, a brincar. Eu não sei mais como fazer isso. Não sei como ser o pai que ele precisa. Lara ficou sem palavras. Ali estava o homem mais poderoso do reino, o governante absoluto de Camar, pedindo ajuda a ela. Uma simples babá brasileira. Vossa Excelência, Ela respirou fundo. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso. Você é a única pessoa certa. Amir insistiu. Samir confia em você. Se você me ajudar, se você mediar essa aproximação, talvez eu consiga reconquistar meu filho antes que seja tarde demais. Lara olhou para Samir, que agora corria em direção a eles, a pipa ainda voando alto no céu azul. Lara, você viu? Eu consegui fazer ela voar. O menino parou na frente deles ofegante, os olhos brilhando de felicidade. Eu vi, querido. Foi incrível. Lara sorriu, e então olhou para Amir. Mas acho que tem alguém aqui que também quer te parabenizar. Samir seguiu o olhar dela, e ao ver o pai, sua expressão mudou. A alegria deu lugar a algo mais contido, mais cauteloso. Baba, ele disse formal. Samir, Amir respondeu, e Lara percebeu o esforço que ele fazia para manter a voz suave. Você fez um excelente trabalho com a pipa. Obrigado. O menino olhou para os próprios pés. Lara viu a dor passar rapidamente pelos olhos de Amir antes que ele a escondesse. Ela decidiu intervir. Samir, seu pai estava me dizendo que quando era criança ele também adorava empinar pipas. Não é mesmo, Vossa Excelência? Amir a olhou surpreso, mas captou a deixa. Sim, meu irmão mais velho e eu competíamos para ver quem conseguia fazer a pipa subir mais alto. Eu quase sempre perdia. Samir levantou os olhos interessado. Você tem um irmão? Tinha.
Amir disse, e havia uma sombra em sua voz. Ele faleceu em um acidente quando eu tinha 16 anos. Mas ele era muito bom em empinar pipas. Melhor do que eu. Você acha que eu sou melhor do que você? Samir perguntou. E havia um brilho desafiador em seus olhos. Amir sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Muito melhor. Definitivamente. Então você deveria tentar de novo. Samir estendeu a pipa para o pai, para ver se melhorou. Lara prendeu a respiração. Amir olhou para a pipa, depois para o filho e finalmente para Lara. Ela assentiu encorajadora. Ele pegou a pipa. Está bem, mas você vai ter que me ensinar. Faz muito tempo. E pela primeira vez em anos, pai e filho correram juntos pelo jardim, rindo enquanto tentavam fazer a pipa subir. Lara ficou no banco observando e sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Eram lágrimas de felicidade, de esperança. Mas, escondida atrás de uma das colunas do palácio, Nadira Hassan observava tudo com olhos frios e calculistas. Ela havia sido destituída de seu cargo principal, mas ainda mantinha acesso a certas áreas do palácio. E o que via ali a enchia de raiva. Aquela brasileira insignificante estava mudando tudo. Estava se infiltrando não apenas na vida do príncipe, mas também na do sheik. E isso era inaceitável. Nadira era uma mulher de 45 anos, alta, elegante, com cabelos negros presos em um coque impecável e olhos que nunca revelavam o que pensava. Havia servido a família real por mais de 20 anos. Conhecia cada segredo, cada intriga, cada ponto fraco, e sabia que, se não agisse logo, perderia toda a influência que havia construído ao longo dos anos. Ela puxou o celular e discou um número. Alguém atendeu do outro lado. Precisamos conversar. Nadira disse, a voz baixa, sobre a babá e sobre o que ela está fazendo com o sheik. A resposta veio rápida, seguida de um clique. Nadira guardou o telefone e virou-se, desaparecendo pelos corredores sombrios do palácio. Havia mais de uma maneira de remover uma ameaça, e desta vez, ela não falharia. Nos dias que se seguiram, a relação entre Amir e Samir começou a se reconstruir, tijolo por tijolo. Lara atuava como uma ponte entre os dois, sugerindo atividades que pudessem fazer juntos, criando oportunidades para que conversassem. Jantares em família, que antes não existiam, tornaram-se rotina. Amir começou a ler para Samir antes de dormir, algo que não fazia desde que o menino era bebê. E lentamente a distância entre eles diminuía. Mas enquanto isso acontecia, Lara começou a notar coisas estranhas. Objetos que ela tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. Conversas que ela tinha com Samir pareciam chegar aos ouvidos de outros funcionários antes mesmo que ela tivesse tempo de mencioná-las. E certa noite, ao voltar para seu quarto depois de colocar Samir para dormir, encontrou a porta entreaberta. Ela sempre trancava a porta. Sempre. Lara entrou devagar, acendendo a luz. Tudo parecia estar no lugar, mas havia algo errado. Ela podia sentir. Foi até o armário e abriu. Suas roupas estavam reviradas. Não muito. Apenas o suficiente para que alguém cuidadoso percebesse. Alguém havia procurado algo ali. O coração de Lara disparou. Ela verificou as gavetas, a bolsa, os documentos. Nada parecia estar faltando, mas a invasão era clara. Alguém havia entrado em seu quarto. Alguém havia mexido em suas coisas. Ela trancou a porta e sentou-se na cama, tremendo. Deveria contar para Amir? Mas contar o quê, exatamente? Que alguém havia mexido em suas roupas? Que ela tinha uma sensação estranha? Pareceria paranoia. E depois de tudo que havia acontecido com Nadira, Lara não queria parecer alguém que vivia criando problemas. Então ela decidiu esperar, ficar atenta, observar. 2 dias depois, durante o café da manhã, Samir reclamou de dor de estômago. Lara o levou imediatamente ao médico do palácio, um homem idoso e competente chamado Dr. Farid. Ele examinou o menino e franziu a testa. É uma intoxicação alimentar leve, ele disse. Nada grave, mas ele precisará de repouso e hidratação. O que ele comeu hoje de manhã? Apenas o que sempre come. Lara respondeu preocupada. Frutas, pão, suco. E ontem à noite? Jantar normal. Eu mesma preparei o prato dele.
Dr. Farid assentiu. Provavelmente foi algo que comeu fora do horário das refeições. Crianças às vezes pegam doces escondidos. Vou prescrever um medicamento e ele ficará bem em um dia ou dois. Lara levou Samir de volta para o quarto, mas a preocupação não a abandonou. Samir nunca comia nada fora das refeições. Ela controlava tudo que ele ingeria. Então, como ele havia se intoxicado? A resposta veio naquela mesma noite. Lara estava ajudando Samir a tomar o remédio quando uma das criadas entrou no quarto, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos, para o jovem príncipe se sentir melhor. A criada disse, sorrindo. Lara agradeceu e pegou a bandeja. A criada saiu. Lara estava prestes a servir o chá para Samir quando algo chamou sua atenção. O líquido tinha uma cor estranha. Não era o tom dourado habitual do chá. Era mais escuro, mais turvo. Ela levou a xícara até o nariz e cheirou. Havia um odor amargo, quase imperceptível, escondido sob o aroma da camomila. Lara sentiu o sangue gelar. Samir, não beba isso, ela disse afastando a xícara. Por quê? Estou com sede. Eu vou buscar água fresca para você. Essa aqui esfriou demais. Ela saiu do quarto com a bandeja e foi direto para a cozinha. Lá encontrou o chefe responsável pelas refeições do príncipe, um homem robusto chamado Hassan. Hassan, quem preparou este chá? Ele olhou para a bandeja e franziu a testa. Eu não preparei chá hoje. As ordens eram apenas para o jantar. Então quem preparou? Hassan chamou as outras criadas. Nenhuma delas sabia. A que havia levado a bandeja disse que a encontrou pronta no balcão, com um bilhete dizendo que era para o príncipe Samir. Lara sentiu o pânico subir. Ela pegou a bandeja e correu até o escritório de Amir. Os guardas tentaram detê-la, mas ela insistiu. É urgente. Preciso falar com Sua Excelência agora. Eles trocaram olhares, mas um deles bateu na porta. Segundos depois, a porta se abriu e Amir apareceu, a expressão severa. Senhorinha Monteiro, o que? Alguém tentou envenenar Samir? Lara disse sem rodeios, erguendo a bandeja. Este chá foi deixado para ele. Ninguém sabe quem preparou. E tem algo errado nele. Eu senti o cheiro. A expressão de Amir mudou instantaneamente. Ele pegou a bandeja e cheirou o chá. Seus olhos se estreitaram. Entre. Agora. Lara obedeceu. Amir fechou a porta e levou a bandeja até a mesa. Ele pegou o telefone e discou um número. Dr. Farid, venha ao meu escritório imediatamente e traga seu kit de análise química. Ele desligou e olhou para Lara. Conte-me tudo, desde o início. Lara contou sobre a intoxicação de Samir, sobre a sensação de que alguém havia mexido em suas coisas, sobre a bandeja que apareceu sem que ninguém soubesse quem havia preparado. Amir ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sombrio. Dr. Farid chegou minutos depois. Ele analisou o chá usando um pequeno kit portátil e, após alguns testes, ergueu os olhos, grave. Há traços de um sedativo leve aqui. Em pequenas doses causaria apenas sonolência. Mas dependendo da quantidade e da frequência, poderia causar danos sérios a uma criança. O silêncio que se seguiu foi mortal. Amir levantou-se, as mãos apoiadas na mesa, os nós dos dedos brancos de tanta força. Quem tem acesso à cozinha? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Vários funcionários, Vossa Excelência. Dr. Farid respondeu. Criados, cozinheiros, guardas. Reúna todos. Agora. Quero cada pessoa que trabalha neste palácio no salão principal em 1 hora. Todos. Doutor. Farid assentiu e saiu rapidamente. Amir virou-se para Lara. Você salvou meu filho. Eu apenas... Lara começou, mas ele a interrompeu. Você salvou meu filho. Ele repetiu, e havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Gratidão, raiva e algo mais. Algo que fez o coração dela acelerar. Vossa Excelência, eu só fiz o que era certo. E é exatamente por isso que você é diferente de todos aqui. Amir deu a volta na mesa e parou na frente dela. Você não age por lealdade ao trono. Não age por medo. Você age porque se importa. De verdade. Lara abaixou os olhos sem saber o que dizer. Amir estendeu a mão e, com delicadeza, ergueu o queixo dela, fazendo com que ela o olhasse. A partir de agora, você não é mais apenas a babá de Samir. Você é parte desta família. E eu protejo minha família. Antes que Lara pudesse responder,
Ele se afastou e saiu do escritório, deixando-a sozinha, o coração batendo descompassado, as palavras dele ecoando em sua mente. Parte desta família. Ela não tinha família há anos, não desde que a mãe morrera. E agora, naquele palácio estranho, em um país distante, ela tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando: pertencimento, propósito e talvez algo mais. Mas enquanto Lara tentava processar o que havia acontecido, nos corredores escuros do palácio, Nadira Hassan recebia uma ligação. Sua expressão permaneceu impassível enquanto ouvia as notícias. O plano havia falhado. A brasileira havia descoberto. E agora o sheik estava furioso. Mas Nadira não era alguém que desistia facilmente. Ela desligou o telefone e sorriu. Um sorriso frio, calculista. Havia mais de uma maneira de destruir alguém. E desta vez, ela atacaria onde mais doía. Não no corpo, mas na reputação, na honra. Ela destruiria Lara Monteiro de dentro para fora. E quando terminasse, a brasileira imploraria para deixar o palácio. História de Lara e o Sheik Amir, parte 3. O salão principal do palácio estava repleto. Mais de 100 funcionários, desde criados até conselheiros de alto escalão, aguardavam em silêncio tenso, enquanto o Sheik Amir caminhava de um lado para o outro diante deles. Lara estava sentada em uma cadeira ao lado do trono vazio, posição que normalmente seria ocupada apenas por membros da família real ou conselheiros próximos. Ela podia sentir os olhares curiosos, alguns hostis, outros confusos, direcionados a ela, mas manteve a cabeça erguida, as mãos cruzadas no colo, tentando esconder o tremor que a percorria. Amir finalmente parou no centro do salão. Sua presença dominava o espaço. Ninguém ousava respirar alto demais. Esta manhã, ele começou, a voz ecoando pelas paredes de mármore. Meu filho, o príncipe Samir, herdeiro do trono de Kamar, foi alvo de uma tentativa de envenenamento. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Amir levantou a mão, exigindo silêncio. Um chá contaminado com sedativos foi levado aos aposentos dele. Apenas a vigilância da senhorinha Lara Monteiro impediu que meu filho o ingerisse. A análise do Dr. Farid confirmou a presença de substâncias químicas nocivas. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo cada rosto. Alguém neste palácio, nesta sala, tentou ferir uma criança indefesa. Meu filho. O silêncio agora era absoluto, pesado como chumbo. Eu darei a essa pessoa uma chance. Uma única chance de se apresentar e confessar. Faça isso agora, e a punição será mais leve. A justiça será temperada com misericórdia. Amir esperou. Ninguém se mexeu. Muito bem. Então iniciaremos uma investigação completa. Cada um de vocês será interrogado. Cada movimento de ontem será rastreado. E quando encontrarmos o culpado e encontraremos, a punição será severa. Não haverá misericórdia para quem atenta contra a vida do meu filho. Ele gesticulou para os guardas. Interrogatórios começam agora. Ninguém deixa o palácio até que isso seja resolvido. Os funcionários foram divididos em grupos e levados para salas separadas. O processo levaria horas, talvez dias. Lara permaneceu onde estava, observando tudo com um aperto no peito. Ela não conseguia imaginar quem seria capaz de fazer algo tão cruel com uma criança. Que tipo de ódio, que tipo de desespero levaria alguém a tentar envenenar um menino de 6 anos? Senhorinha Monteiro. Lara virou-se. Doutor. Farid estava ao seu lado, a expressão gentil. O príncipe Samir está perguntando por você. Ele acordou e ficou assustado ao ver os guardas nos corredores. Talvez fosse melhor você ir até ele. Lara assentiu, grata pela desculpa para sair daquele ambiente opressivo. Ela atravessou os corredores até os aposentos de Samir, onde encontrou o menino sentado na cama, abraçado a um urso de pelúcia que ela havia dado a ele semanas atrás. Lara! Ele pulou da cama e correu para ela. Lara o pegou nos braços, sentindo o corpinho pequeno tremer. Por que tem tantos guardas? Por que todo mundo está sendo levado para as salas? Eu fiz algo errado? Não, querido. Você não fez nada errado. Lara o levou de volta para a cama e sentou-se ao lado dele. Aconteceu algo e seu pai está cuidando disso. Mas você está seguro. Eu prometo que você está seguro. Foi por causa do chá de ontem à noite? Samir perguntou.
E Lara ficou surpresa com a perspicácia dele. Eu ouvi a criada falando com outra mulher no corredor. Ela disse que o chá estava estragado. Era isso? Lara hesitou. Mentir para crianças nunca era uma boa ideia, mas a verdade completa poderia assustá-lo demais. O chá tinha algo que não deveria ter. Por isso eu não deixei você beber. Seu pai está descobrindo como isso aconteceu para que nunca mais aconteça de novo. Samir ficou em silêncio por um momento, processando. Então ele olhou para Lara com aqueles olhos castanhos enormes. Alguém quer me machucar? A pergunta direta cortou o coração de Lara como uma faca. Eu não vou deixar ninguém te machucar, Samir. Nem seu pai, nem eu. Ninguém vai encostar um dedo em você. Entendeu? O menino assentiu, mas Lara podia ver o medo em seus olhos. Medo que nenhuma criança deveria sentir. Ela passou o resto da tarde com ele, lendo histórias, brincando, fazendo de tudo para distraí-lo do clima tenso que permeava o palácio. Mas quando a noite caiu e Samir finalmente adormeceu, Lara saiu dos aposentos e encontrou Amir esperando no corredor. Como ele está? Amir perguntou, a voz baixa. Assustado, confuso, mas bem, fisicamente. Lara respondeu. Vossa Excelência, descobriu algo? Amir indicou que ela o seguisse. Eles caminharam em silêncio até chegarem a uma das torres do palácio, um lugar que Lara nunca havia visitado. Era uma sala circular com janelas que davam para o deserto sob o céu estrelado. Havia apenas uma mesa, algumas cadeiras e uma estante com livros antigos. Este era o lugar favorito de Salma. Amir disse, olhando pela janela. Ela vinha aqui quando precisava pensar, quando precisava de paz. Depois que ela morreu, eu tranquei esta sala. Não conseguia entrar sem sentir a falta dela. Lara permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Mas hoje eu precisava vir aqui. Precisava de clareza. Ele virou-se para encará-la. Os interrogatórios revelaram algo. Uma das criadas confessou que foi abordada por Nadira Hassan 2 noites atrás. Nadira ofereceu dinheiro para que ela colocasse um sedativo leve no chá de Samir. Disse que era apenas para fazer o menino dormir melhor, que ele andava com insônia. A criada, ingênua e precisando de dinheiro para a família, aceitou. Lara sentiu a raiva ferver em suas veias. Nadira fez isso? Por quê? Para incriminá-la. Amir disse. O plano dela era que Samir adoecesse sob seus cuidados. Que a culpa recaísse sobre você. Que eu duvidasse da sua competência e a demitisse. Ou pior, que a acusasse formalmente. Mas você percebeu algo errado antes que o dano fosse feito. E agora Nadira está presa, aguardando o julgamento. Ela odiava tanto assim? Lara balançou a cabeça incrédula. A ponto de usar uma criança inocente como ferramenta? Nadira serviu a esta família por 20 anos. Ela tinha poder, influência, respeito. E então você chegou. Uma estrangeira. Uma desconhecida. E em semanas você conquistou a confiança do meu filho e sem perceber a minha também. Nadira viu isso como uma ameaça. Como uma perda de controle. Amir se aproximou de Lara. Ela será julgada de acordo com as leis de Camar. Conspiração contra a vida de um membro da família real é crime de alta traição. A pena é prisão perpétua. Lara engoliu em seco. E a criada que colocou o sedativo? Ela cooperou. Contou tudo. Mostrou arrependimento genuíno. Será punida, mas com leniência. Provavelmente serviço comunitário e liberdade condicional. Amir suspirou. Mas a verdadeira questão agora é: o que faço com você? Lara piscou confusa. Comigo. Você salvou meu filho 2 vezes, se contarmos a primeira vez que impediu que ele comesse algo estragado semanas atrás. Você é mais do que uma babá, senhorinha Monteiro. É uma guardiã, uma protetora. Ele fez uma pausa. E eu gostaria de oficializar isso. Oficializar como? Quero nomeá-la governanta-chefe dos aposentos reais. Uma posição de confiança absoluta. Você supervisionaria não apenas os cuidados de Samir, mas também a segurança dele. Responderia diretamente a mim. Teria autoridade sobre todos os funcionários que trabalham na ala infantil. Lara ficou sem palavras. Era uma promoção astronômica. De babá a governanta-chefe em questão de semanas. Mas junto com a honra, vinha a responsabilidade. Peso. Expectativas. Vossa Excelência, eu não sei se estou qualificada para... Você está.
Amir a interrompeu. Mais qualificada do que qualquer outra pessoa neste palácio, porque você age com o coração, não apenas com a mente. Porque você ama meu filho. E porque eu confio em você. As palavras dele ressoaram no silêncio da sala. Lara sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas a promoção. Era o reconhecimento, a validação. Alguém confiava nela. Alguém via valor nela. E esse alguém era o homem mais poderoso do reino. Eu aceito, ela disse finalmente, mas com uma condição. Amir arqueou uma sobrancelha. Condição? Que Vossa Excelência passe mais tempo com Samir. Que continue reconstruindo a relação entre vocês. Porque por mais que eu possa protegê-lo, cuidar dele, amá-lo, nada substitui o amor de um pai. Amir ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que Lara o conhecera, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, que alcançou os olhos. Você tem um acordo, senhorinha Monteiro. Ele estendeu a mão. Lara a apertou sentindo a firmeza, o calor. E quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles. Algo elétrico. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Nas semanas que se seguiram, a vida no palácio mudou drasticamente. Lara assumiu suas novas funções com dedicação. Reorganizou a equipe que trabalhava com Samir, implementou protocolos de segurança mais rígidos e passou a supervisionar pessoalmente tudo que envolvia o bem-estar do menino. Mas mais importante do que isso, ela continuou sendo a presença constante, amorosa e paciente que Samir precisava. Amir, por sua vez, cumpriu sua parte do acordo. Ele começou a jantar com o filho todas as noites. Lia para ele antes de dormir. Nos fins de semana, os três saíam juntos visitando mercados locais, passeando pelos jardins do palácio ou simplesmente passando o tempo juntos. E em algum momento, aquilo deixou de ser uma obrigação e se tornou a parte favorita do dia de Amir. Mas à medida que a relação entre Amir e Samir se fortalecia, algo mais começou a florescer. Algo entre Amir e Lara. Começou com olhares prolongados, com conversas que se estendiam tarde da noite, depois que Samir dormia, com toques acidentais que duravam 1 segundo a mais do que o necessário, com sorrisos que eram apenas para o outro. Lara tentava ignorar. Dizia a si mesma que estava imaginando coisas, que Amir era o sheik, o governante de Camar, e ela era apenas uma funcionária. Havia um abismo entre eles, um abismo que não poderia ser cruzado. Mas o coração não entendia de abismos. Foi durante um festival local, uma celebração tradicional que acontecia uma vez por ano, que tudo mudou. O palácio estava decorado com lanternas coloridas, música preenchia os corredores e o aroma de especiarias e comidas típicas flutuava no ar. Lara estava no jardim com Samir, ajudando-o a acender uma pequena lanterna de papel que seria solta no céu junto com centenas de outras. O menino ria, animado, enquanto tentava segurar a lanterna sem que ela voasse antes da hora. Espera, Samir. Deixa eu acender direito. Lara ria também, segurando a base da lanterna. Está quase. Está quase. Samir pulava de empolgação. Finalmente a chama pegou e a lanterna começou a subir, impulsionada pelo ar quente. Samir soltou, e os dois observaram a lanterna se juntar às outras no céu noturno, criando um espetáculo de luzes flutuantes contra o fundo escuro salpicado de estrelas. É lindo! Samir exclamou. Lara, posso soltar mais uma? Claro, querido. Vou buscar outra. Lara se levantou e virou-se, mas esbarrou em alguém. Mãos firmes a seguraram pelos ombros, impedindo que ela caísse. Cuidado! A voz de Amir era baixa, quente contra o ouvido dela. Lara ergueu os olhos e o encontrou ali, tão perto que podia sentir o calor que emanava dele. Ele estava vestindo roupas tradicionais, uma candura bordada em dourado que brilhava sob a luz das lanternas. Os olhos dele estavam fixos nela, intensos, como se estivesse tentando ler cada pensamento que passava pela mente dela. Vossa Excelência, eu... Lara começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Amir. Ele disse, suave. Quando estamos assim, apenas os três você pode me chamar de Amir. Eu não posso. Lara balançou a cabeça tentando se afastar, mas as mãos dele ainda a seguravam. Não com força, mas com algo que a impedia de se mover. Por que não? Porque seria inapropriado. Porque há regras, protocolos.
E se eu não me importasse com regras neste momento? Amir perguntou. E havia algo vulnerável em sua voz. Algo que Lara nunca havia ouvido antes. Baba, Lara, vocês vão me ajudar com a outra lanterna ou vão ficar aí parados? A voz de Samir quebrou o momento. Amir soltou Lara, mas não antes de roçar os dedos pelos braços dela. Um toque que deixou a pele dela formigando. Ele se afastou e foi até o filho, ajudando-o com a lanterna. Lara ficou onde estava, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos no jardim podiam ouvi-lo. O que estava acontecendo? O que era aquilo que sentia quando estava perto de Amir? Não era apenas admiração. Não era apenas gratidão por ter lhe dado aquela oportunidade. Era algo mais profundo, mais assustador. Algo que ela não tinha certeza de que deveria sentir. Mais tarde naquela noite, depois que Samir foi colocado para dormir e o palácio começou a se acalmar, Lara estava em seu quarto, ainda vestindo o traje tradicional que havia usado para o festival. Ela olhava pela janela, vendo as últimas lanternas desaparecerem no horizonte, quando ouviu uma batida na porta. Ela abriu e encontrou Amir parado ali. Vossa Excelência, aconteceu algo? Samir está bem? A preocupação foi automática. Samir está bem. Está dormindo. Amir entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Eu precisava falar com você. Lara sentiu o nervosismo aumentar. Estar sozinha com Amir em seu quarto tarde da noite era completamente inapropriado. Qualquer pessoa que os visse poderia interpretar mal. Mas havia algo na expressão dele que a fez ficar. Sobre o quê? Amir caminhou até a janela, olhando para fora. Sobre nós. As duas palavras ficaram suspensas no ar. Nós. Como se houvesse um nós, além de sheik e funcionária. Além de pai e governanta. Vossa Excelência, não há um nós. Lara disse, tentando manter a voz firme. Eu trabalho para o Senhor. Cuido do seu filho. É apenas isso. Você sabe que não é apenas isso. Amir virou-se para encará-la. Eu sei que você sente. Eu vejo nos seus olhos. Na maneira como você olha para mim quando pensa que não estou observando. Lara sentiu o rosto corar. Isso é ridículo. O senhor está imaginando coisas. Estou? Amir deu um passo em direção a ela. Então me diga que está errado. Diga que não sente nada. Que eu sou apenas seu empregador. Nada mais. Lara abriu a boca para dizer exatamente isso, mas as palavras não saíram. Porque seria mentira. E ela não conseguia mentir para ele. Eu não posso fazer isso. Ela sussurrou. Não posso sentir o que estou sentindo. É errado. Por quê? Amir interrompeu. Porque é errado. Porque o senhor é o sheik, o governante de Kamar, e eu sou apenas uma babá, uma estrangeira, uma ninguém. Você não é uma ninguém. A voz de Amir saiu dura. Nunca diga isso de novo. Você salvou meu filho, salvou minha relação com ele, me ensinou a ser pai novamente. Como isso faz de você uma ninguém? Mas as pessoas vão falar. A corte, o povo. Eles vão dizer que sou uma aproveitadora, que estou tentando me casar com o senhor por interesse. E o que você diria a eles? Amir estava agora a poucos centímetros dela. Eu diria... Lara respirou fundo, as lágrimas ardendo em seus olhos. Eu diria que eles estão errados. Que eu não quero nada disso. Que eu só quero... O quê? O que você quer, Lara? Era a primeira vez que ele a chamava apenas de Lara. Não senhorinha Monteiro. Apenas Lara. E o modo como ele disse seu nome fez algo dentro dela se despedaçar. Eu quero algo que não posso ter. Ela admitiu. As lágrimas finalmente escorrendo. Eu quero algo que é impossível. Amir ergueu a mão e, com delicadeza, enxugou as lágrimas dela com o polegar. O toque foi elétrico. Lara fechou os olhos tentando se controlar, mas era tarde demais. Tarde demais para negar. Tarde demais para fingir. E se eu disser que não é impossível? Amir sussurrou, tão perto que ela podia sentir a respiração dele roçando seu rosto. E se eu disser que sinto o mesmo? Lara abriu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Vossa Excelência. Amir. Meu nome é Amir. E eu preciso que você o diga. Amir. Ela sussurrou. E foi como uma confissão. Como atravessar uma linha que não poderia ser descruzada. E então ele a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Lara ficou paralisada por um segundo, o choque percorrendo seu corpo.
Mas então, algo dentro dela cedeu, e ela retribuiu, as mãos subindo até os ombros dele, os dedos se enterrando no tecido da candura. O beijo se aprofundou, anos de solidão e dor se dissolvendo naquele momento. Para Lara, era como voltar a viver depois de estar morta por tanto tempo. Para Amir, era como encontrar algo que ele nem sabia que estava procurando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Amir apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Eu não planejei isso. Ele disse a voz rouca. Não planejei me apaixonar por você. Eu também não. Lara respondeu, as lágrimas ainda escorrendo. Mas não sei o que fazer agora. Nem eu. Amir admitiu. Mas sei que não posso ignorar isso. Não posso fingir que não existe. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, o mundo lá fora temporariamente esquecido. Mas a realidade sempre volta. E quando voltou, veio com força total. Porque, do lado de fora da porta, escondida nas sombras do corredor, uma figura observava tudo. Uma figura que sorria. Um sorriso frio, vitorioso. Ela tinha a arma que precisava agora. A prova de que a brasileira estava se envolvendo com o sheik. E nas mãos certas, essa informação seria suficiente para destruir tudo. Para transformar o conto de fadas em pesadelo. E essa figura sabia exatamente para quem vender essa informação. A notícia se espalhou pelo palácio como fogo em palha seca. Sussurros nos corredores, olhares furtivos, conversas que paravam abruptamente quando Lara passava. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia entender exatamente o que. Foi só quando uma das criadas mais antigas, uma mulher chamada Fátima, que sempre fora gentil com ela, a puxou para um canto vazio do corredor, que a verdade veio à tona. Senhorinha Lara, preciso te avisar de algo. Fátima olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Há rumores circulando. Rumores sobre você e sua excelência. Lara sentiu o sangue gelar. Que tipo de rumores? Dizem que você foi vista entrando nos aposentos dele tarde da noite. Que vocês foram vistos juntos em situações comprometedoras. Alguns estão dizendo que você está tentando seduzi-lo para se tornar rainha. Fátima segurou as mãos de Lara. Eu não acredito nisso. Conheço você. Sei que não é esse tipo de pessoa. Mas há pessoas poderosas no palácio que querem te ver partir. E estão usando esses rumores para virar a corte contra você. Lara sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela e Amir haviam sido tão cuidadosos. Ou pelo menos pensavam que tinham sido. Depois daquela noite no quarto dela, eles haviam mantido distância em público, sendo sempre profissionais, formais. Mas talvez não tivesse sido suficiente. Talvez alguém tivesse visto, ou talvez alguém estivesse inventando histórias mesmo sem provas. Quem está espalhando isso? Lara perguntou, embora já soubesse a resposta. Ninguém sabe ao certo, mas há uma conselheira que foi recentemente destituída e está aguardando julgamento. Alguns dizem que ela tem aliados dentro do palácio. Pessoas leais a ela que estão fazendo o trabalho sujo enquanto ela está presa. Nadira. Mesmo atrás das grades, ela ainda conseguia causar dano. Lara agradeceu a Fátima e saiu, o coração pesado. Ela precisava conversar com Amir. Precisava avisá-lo sobre o que estava acontecendo antes que as coisas saíssem completamente do controle. Mas quando chegou ao escritório dele, encontrou a porta guardada por 2 soldados que não a deixaram entrar. Sua Excelência está em reunião com o conselho. Não pode ser perturbado. Um deles disse, a voz formal e fria. É urgente. Preciso falar com ele agora. Ordens são ordens, senhorinha. Terá que esperar. Lara não tinha escolha. Ela voltou para os aposentos de Samir, onde o menino brincava tranquilamente, alheio à tempestade que se formava. Ela passou as horas seguintes tentando manter a normalidade, mas a tensão dentro dela crescia a cada minuto. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, um guarda veio buscá-la. Sua Excelência solicita sua presença no salão do conselho. Lara sentiu o estômago revirar. O salão do conselho não era um lugar onde funcionários comuns fossem convocados. Era onde decisões importantes eram tomadas, onde julgamentos aconteciam. Ela seguiu o guarda através dos corredores iluminados por tochas, o coração batendo cada vez mais rápido, até chegarem às portas duplas entalhadas que levavam ao salão. As portas se abriram
E Lara entrou. O salão era enorme, com um teto abobadado e colunas de mármore. Ao fundo, em uma plataforma elevada, estava o trono de Amir. Ele estava sentado ali, vestindo as vestes reais completas, a coroa sobre a cabeça, o cetro na mão. Ao redor dele, dispostos em semicírculo, estavam os membros do conselho, 12 homens e mulheres, todos com expressões graves, olhando para Lara como se ela fosse uma criminosa sendo levada a julgamento. Senhorinha Lara Monteiro. A voz de Amir ecoou pelo salão, formal, distante. Não havia calor ali. Era a voz do sheik, do governante, não do homem que a havia beijado semanas atrás. Apresente-se. Lara caminhou até o centro do salão, cada passo ressoando no silêncio. Ela parou diante da plataforma e fez uma reverência profunda. Vossa Excelência, você foi convocada aqui hoje para responder a acusações sérias. Amir continuou. Acusações que, se comprovadas, resultariam em sua imediata expulsão do palácio e possivelmente em processo criminal. Lara sentiu a garganta fechar. Ela forçou-se a manter a voz firme. Que acusações, Vossa Excelência? Um dos conselheiros, um homem idoso de barba grisalha chamado Ibrahim, levantou-se. Você é acusada de conduta inapropriada com Sua Excelência, de tentar seduzir o sheik com o objetivo de ganhar posição e poder, de manipular a situação para seu próprio benefício. Isso não é verdade, Lara disse, a raiva substituindo o medo. Eu nunca fiz nada disso. Há testemunhas que afirmam tê-la visto em situações comprometedoras com o sheik. Ibrahim prosseguiu. Tarde da noite, sozinhos, em locais privados. Como você explica isso? Lara abriu a boca para responder, mas Amir a interrompeu. Conselheiro Ibrahim, essas testemunhas têm nomes, rostos, ou são apenas rumores sem fundamento? Ibrahim hesitou. São relatos de funcionários confiáveis, Vossa Excelência, que não podem ser nomeados porque não existem. Amir retrucou a voz cortante. Este conselho está sendo manipulado por boatos plantados por inimigos do trono, e eu não tolerarei isso. Vossa Excelência, uma conselheira chamada Yasmin se levantou. Compreendemos sua defesa da senhorinha Monteiro. Ela tem sido uma funcionária exemplar, mas o senhor precisa entender a posição em que isso nos coloca. O povo de Camar espera que seu líder mantenha certos padrões. Se há mesmo que seja a aparência de impropriedade, isso precisa ser tratado. E é exatamente isso que estou fazendo. Amir disse. Estou tratando disso agora, diante de todos vocês, para que não reste nenhuma dúvida. Ele se levantou do trono e desceu os degraus da plataforma. O salão ficou em silêncio absoluto. Amir caminhou até Lara e parou diante dela. Os olhos dele encontraram os dela. E ali, naquele olhar, Lara viu tudo. Viu a decisão. Viu a determinação. Viu o amor. Senhorinha Lara Monteiro. Amir disse alto o suficiente para que todos ouvissem. As acusações contra você são falsas. Não há evidências de conduta inapropriada porque não houve conduta inapropriada. Mas há algo que este conselho precisa saber. Algo que eu vinha adiando, mas que não pode mais esperar. Lara sentiu o coração disparar. O que ele estava fazendo? Amir virou-se para o conselho. Eu me apaixonei por esta mulher. Não porque ela tentou me seduzir. Não porque ela manipulou a situação. Mas porque ela é tudo o que eu não sabia que precisava. Ela trouxe meu filho de volta à vida. Ela me ensinou a ser pai novamente. Ela me mostrou que ainda há bondade, honestidade e amor verdadeiro neste mundo. E eu quero que ela seja minha esposa, minha rainha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lara ficou paralisada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Os conselheiros olhavam uns para os outros, chocados, sem saber como reagir. Finalmente, Ibrahim encontrou sua voz. Vossa Excelência, isso é impensável. Ela é uma estrangeira, uma plebeia. Como pode pensar em elevá-la à rainha consorte? A mãe de vocês não era plebeia antes de se casar com meu pai? Amir retrucou. Minha avó não era filha de um comerciante antes de se casar com meu avô. Esta família sempre teve a tradição de escolher cônjuges baseados no caráter, não no status. E Lara tem mais caráter do que qualquer pessoa que conheci. Mas ela não conhece nossas tradições, nossas leis. Como pode governar ao seu lado? Yasmin protestou. Ela aprenderá.
Amir disse simples. Assim como minha mãe aprendeu. Assim como todas as rainhas antes dela aprenderam. E ela terá o apoio de vocês para fazê-lo. Ou terá suas demissões. A escolha é de vocês. A ameaça estava clara. Amir não estava pedindo permissão. Estava informando uma decisão já tomada. Os conselheiros trocaram olhares nervosos. Finalmente, um deles, o mais jovem do grupo, levantou-se e fez uma reverência. Se Vossa Excelência acredita que esta é a escolha certa, então o conselho apoiará. Mas pedimos tempo para preparar o povo, para explicar a situação de maneira que seja aceita. Vocês terão 3 meses. Amir disse. 3 meses para organizar o casamento, para apresentar Lara ao povo, para fazer o que for necessário. Mas, no final desses 3 meses, ela será minha esposa. Isso não é negociável. Os conselheiros, um por um, fizeram reverências e saíram do salão. Até que apenas Lara e Amir permaneceram. Ele virou-se para ela e a máscara do sheik caiu. Era apenas Amir ali, o homem que ela amava. Você enlouqueceu? Lara explodiu, a voz tremendo. Você acabou de anunciar nosso casamento sem sequer me pedir, sem conversar comigo. Como pode fazer isso? Porque era a única maneira. Amir respondeu calmo. Se eu tivesse esperado, se tivesse tentado fazer isso discretamente, os rumores teriam continuado, a pressão teria aumentado, e eventualmente você teria sido forçada a sair. Mas agora está público, oficial. Eles não podem te tocar. Mas eu não quero ser rainha. Lara gritou, as lágrimas escorrendo. Eu só queria cuidar de Samir, ficar perto de você. Não queria toda essa pressão, toda essa responsabilidade. Eu sei. Amir se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. E eu sinto muito por ter feito isso sem sua permissão. Mas precisa entender, eu não posso viver sem você. Não mais. Você se tornou essencial para mim, para Samir. E se a única maneira de te manter ao meu lado é fazendo de você minha rainha, então é isso que farei. E se eu não quiser? Lara desafiou, embora as lágrimas contradissessem suas palavras. Então eu respeitarei sua decisão. Amir disse suave. Você pode voltar ao Brasil. Eu providenciarei tudo. Dinheiro, documentos, uma vida confortável. Você terá tudo o que precisar, exceto eu. E exceto Samir. Porque não posso deixar que você fique aqui sem me casar comigo. Os rumores destruiriam ambos. Lara fechou os olhos, as lágrimas queimando. Era uma escolha impossível. Ficar e aceitar um destino que nunca sonhou. Ou partir e deixar para trás as 2 pessoas que mais amava no mundo. Eu tenho medo, ela admitiu abrindo os olhos. Tenho medo de não ser boa o suficiente, de decepcionar você, de decepcionar o povo. Você não vai decepcionar ninguém. Amir enxugou as lágrimas dela. Porque você é você. Genuína, bondosa, real. E é exatamente isso que este reino precisa. Uma rainha que governa com o coração, não apenas com a mente. Lara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro dela. Então, finalmente, ela assentiu. Está bem, eu vou fazer isso. Mas você vai me ajudar. Cada passo do caminho, promete? Prometo. Amir disse e selou a promessa com um beijo. Os 3 meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Lara. Ela foi apresentada formalmente à corte, e a reação foi mista. Alguns a aceitaram de braços abertos, felizes por ver o sheik encontrar amor novamente. Outros foram hostis, vendo-a como uma intrusa que não merecia estar ali. Mas Lara enfrentou cada desafio com a mesma determinação que usava para cuidar de Samir. Ela aprendeu as tradições de Kamar, estudou a história do reino, aprendeu o idioma local, mesmo que de forma básica. E mais importante, ela começou a trabalhar em projetos sociais que transformariam sua imagem aos olhos do povo. Ela visitou escolas em áreas carentes, ajudou a estabelecer programas educacionais para crianças, conversou com famílias que lutavam para sobreviver. E em cada interação mostrou que não era uma estrangeira tentando roubar o trono, mas alguém que genuinamente queria ajudar. Samir, é claro, estava radiante. Para ele, Lara se tornar sua mãe, oficialmente era um sonho realizado. Ele a apresentava a todos como minha quase mamãe e contava os dias para o casamento com empolgação infantil. Mas nem tudo eram flores.
Houve momentos em que Lara quis desistir. Momentos em que a pressão era demais, as críticas muito duras, o peso da responsabilidade esmagador. Foi nesses momentos que Amir esteve ao seu lado, lembrando-a do porquê ela estava fazendo aquilo, lembrando-a do amor que compartilhavam, lembrando-a de que juntos eram mais fortes. E então chegou o dia do casamento. A cerimônia foi realizada no pátio principal do palácio, aberta ao público. Milhares de pessoas se reuniram para testemunhar. Lara estava vestida com um traje tradicional de noiva de Camar, bordado em ouro e prata, um véu de seda cobrindo seus cabelos. Ela estava nervosa, as mãos tremendo enquanto caminhava até o altar onde Amir a esperava. Ele estava deslumbrante, vestindo as roupas reais completas, a coroa na cabeça, mas os olhos fixos apenas nela. Quando Lara chegou ao altar, ele estendeu a mão e ela a tomou, sentindo a força, o calor, o amor. O imã conduziu a cerimônia, as palavras em árabe fluindo como música. Lara não entendia tudo, mas entendeu o que importava: os votos, a promessa, o compromisso. E quando chegou sua vez de falar, ela disse em português, e depois repetiu em árabe com a ajuda de Amir: eu prometo amar você, proteger você, estar ao seu lado em momentos bons e ruins, ser parceira, amiga, companheira, e ser a mãe que Samir merece, hoje e sempre. Amir sorriu e havia lágrimas em seus olhos. Então ele disse seus próprios votos: eu prometo honrar você, respeitar você, dar a você a liberdade de ser quem é, nunca pedir que mude, apenas que cresça, e amar você até meu último suspiro. O imã declarou-os marido e mulher, e o pátio explodiu em aplausos. Amir ergueu o véu de Lara e a beijou. E ali, sob o céu azul de Camar, com o povo aplaudindo e Samir pulando de alegria ao lado deles, Lara soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Os meses seguintes trouxeram desafios, é claro. Ser rainha não era fácil. Havia protocolos a seguir, aparições públicas a fazer, decisões políticas a tomar. Mas Lara enfrentou tudo com a mesma coragem que a havia trazido até ali. E pouco a pouco, ela conquistou o povo. Não através de discursos grandiosos ou gestos políticos calculados, mas através de ações genuínas, de carinho verdadeiro, de presença constante. Ela transformou o palácio em um lugar mais aberto, mais humano. Implementou programas educacionais que mudaram a vida de milhares de crianças. Criou abrigos para famílias necessitadas. E o mais importante, mostrou ao povo de Camar que uma rainha não precisa nascer na realeza para governar com sabedoria e compaixão. Quanto a Nadira, ela foi julgada e condenada a 15 anos de prisão por conspiração e tentativa de envenenamento. Seus aliados dentro do palácio foram identificados e removidos. E lentamente, o palácio se tornou um lugar mais seguro, mais confiável. Amir e Lara cresceram juntos como casal. Eles tiveram brigas, discordâncias, momentos difíceis, mas sempre voltavam um para o outro, sempre se lembravam do amor que os uniu. E 2 anos após o casamento, eles deram a Samir o presente que ele mais desejava: uma irmãzinha, uma pequena princesa de olhos castanhos e sorriso radiante que completou a família. Anos depois, quando Lara olhava para trás, para a garota assustada que havia desembarcado em Camar sem nada além de uma mala e um coração partido, ela mal reconhecia aquela pessoa. Ela havia se transformado, havia crescido, não porque havia se tornado rainha, mas porque havia encontrado propósito, amor, família. E em uma tarde ensolarada, enquanto observava Samir ensinar sua irmã a empinar uma pipa no jardim, com Amir ao seu lado, a mão dele entrelaçada na sua, Lara finalmente entendeu. O conto de fadas não era sobre encontrar um príncipe, era sobre encontrar a si mesma. Sobre descobrir que ela sempre teve a força, a coragem, o valor. Ela só precisava de alguém que a ajudasse a ver isso. E Amir havia sido esse alguém, assim como ela havia sido para ele. 2 corações partidos que se encontraram e juntos se tornaram inteiros novamente. E essa, Lara sabia, era a mais bela história de todas. Uma história de amor, sim, mas também de crescimento, de cura, de recomeço. Uma história que ela viveria com orgulho pelo resto de seus dias. Como Lara Monteiro Al-Rashid, rainha de Camar,
mãe, esposa e, acima de tudo, ela mesma.